Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Hoje, sábado Lovecraft, 26 de julho. E nós então já vamos começando a nos encaminhar, hoje é a penúltima postagem, do final desse romance incrível, O Espreitador no Limiar, uma obra de 1945, escrita por August Derleth, em cima de esboços e alguns trechos, alguns fragmentos criados pelo mestre H.P. Lovecraft 10 anos antes do seu falecimento. Bem, nós então, como vocês sabem, né, o romance é dividido em três capítulos, nós já narramos 2 em 4 postagens, e hoje nós vamos para a primeira metade do último capítulo, né, o terceiro capítulo. A narrativa de Winfield Phillips. Então é agora que tudo tudo converge, né? Eu tenho visto muita gente tem acompanhado, é bem legal realmente, e ansiosos pelo desenlace dessa típica aventura do mito Cthulhu, né? Mas antes de seguir adiante, eu vou fazer aqueles pedidos de praxe para todos, né? Quem está passando aqui pela primeira vez, naturalmente, precisa de seguir, tá aqui a playlist, né? Esse romance desde o início, essa é a 5ª postagem já. Tem todo o nosso canal aí para vocês darem uma maratonada, né? Mas principalmente, para quem é novo, se inscrevam no canal, né? Marquem sininho, aquela historinha toda do YouTube, né? Isso é muito importante para o canal. E independentemente se vocês são novos ou amigos já antigos, tem toda aquela sequência de ações, tanto grátis quanto com algum tipo de custo, que vocês podem executar para apoiar o canal, apoiar o nosso projeto, fazer com que esse nosso trabalho continue por longo tempo. Mas muito bem, mas a história então, ela agora está se encaminhando para o final e nós vamos ver o que no final das contas acontece. Esse romance é bem legal e está chegando, né? Aonde deveria, vocês estão acompanhando, está sendo bem legal, muitos comentários da comunidade, super legal. Assim como foi bem legal também a reação de vocês à nossa primeira postagem do ensaio do Lovecraft, agora na quarta-feira passada, no dia 23, nós começamos a narrar e enxertar na narrativa do ensaio, aquele estudo que ainda não começou, está em tempo, né? Volta lá, tá aqui o link, né? O Lovecraft, lá na década de 20, ele escreveu um magnífico ensaio sobre o desenvolvimento da literatura fantástica, do horror na literatura fantástica. E nós vamos, ao longo de cinco postagens, nós vamos ler todo esse ensaio do mestre e vamos insertar obras que a gente ainda não teve oportunidade de narrar no canal, que são comentadas pelo Lovecraft ao longo do ensaio, né? Além de outros bônus, né? Além de links para obras também comentadas pelo mestre que a gente já narrou aqui. Tem no nosso acervo, acabou de fazer 500 narrações, né? 500 vídeos foram postados até hoje. Esse de hoje é o vídeo 501. Mas muito bem, muita coisa para vocês maratonarem, né? Mas é isso que não há muito o que falar mais, né? Os comentários sobre a obra, autor e circunstâncias da escrita e da publicação estão na primeira, né? Na primeira postagem que está aqui na playlist, e nos resta ir diretamente para O Espreitador no Limiar, postagem número 5, início do último capítulo 3 desse romance super incrível. Abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem, não se esqueçam dos pedidos e vamos lá, hein? E na quarta que vem continua o ensaio, hein? Aí a gente já começa a ir para a maturidade da literatura gótica, isso é imperdível. Um abraço, saudações, fiquem bem. O Espreitador no Limiar.
H.P. Lovecraft e August Derleth, 1945. Parte 5. Capítulo 3. Narrativa de Winfield Phillips. Stephen Bates veio ao escritório do Dr. Seneca Latham, no campus da Universidade Miskatonic, pouco antes do meio-dia de 7 de abril de 1924, por ordem do Dr. Armitage Harper, antigo membro da equipe da biblioteca. Era um homem de cerca de 47 anos de idade, bem conservado e começando a encanecer um pouco. Embora ele manifestamente lutasse para manter-se bem sob controle, parecia profundamente perturbado e agitado, e eu o classifiquei como um neurótico, um potencial histérico. Ele carregava um manuscrito volumoso, que era composto por um relato de sua própria mão sobre certas experiências que lhe ocorreram, e um grupo de documentos e cartas copiadas por ele. Como o Dr. Harper havia telefonado para anunciar sua vinda, ele foi levado diretamente para ver o Dr. Latham, que pareceu muito interessado nele, o que me levou a supor que seu manuscrito devia tratar de certos aspectos da pesquisa antropológica tão cara ao meu empregador. Ele se apresentou e foi encorajado a contar sua história imediatamente, sem preâmbulo. Isso ele procedeu a fazer sem mais estímulo. Sua história era um tanto intensa e incoerente, uma narrativa que, na medida em que consegui seguir seu modo empolado de contar, tinha a ver com a sobrevivência de cultos. Ficou logo evidente para mim, no entanto, que minha própria reação à história de Bates não contava para nada, pois a expressão no rosto grave de meu empregador, seus lábios comprimidos, sombrios, seus olhos pensativos e semicerrados, sua testa enrugada e, acima de tudo, a absorção profunda com que ele escutava, completamente alheio à passagem do horário do almoço, evidenciava que ele, ao menos, atribuía algum significado marcante à história de Bates, que, agora começada, jorrava dele como uma enxurrada, e não foi interrompida até que ele se lembrasse de seu manuscrito, quando então parou bruscamente, estendeu o manuscrito e instou o Dr. Latham a lê-lo imediatamente. Para minha maior surpresa, meu empregador obedeceu. Ele abriu o embrulho com avidez e me passou cada folha à medida que a terminava. Nenhum comentário foi feito por mim, e nenhum foi solicitado. Li esse relato extraordinário com crescente assombro, o que se tornava ainda mais agudo pela visão ocasional do tremor das mãos do Dr. Latham. Terminando antes de mim, algo mais de 1 hora após ter começado a ler o manuscrito de escrita fácil e fluente, meu empregador fitava atentamente nosso visitante e o instava a completar o relato. "Mas não havia mais", respondeu Bates. Ele já havia contado tudo. Era claro, por sua presença, de que ele conseguira copiar os documentos relativos ao assunto, ou pelo menos aqueles que ele achava pertinentes a isso. "Você não foi perturbado?" "Nem uma vez. Só depois que terminei, meu primo retornou. Eu vi o índio. Ele estava vestido, mais ou menos como sempre me ensinaram que os Narrangasets se vestiriam. Meu primo agora precisava da minha ajuda." "Ah, de fato? O que ele requeria de você?" "Ora, parecia que nem ele nem o índio juntos conseguiam mover aquela pedra marcada que meu primo havia deslocado do telhado da torre. Eu mesmo não a tinha julgado além da força de um homem só, e foi o que eu disse. Meu primo então me desafiou a levantá-la. Ele explicou que queria que ela fosse transportada para outro lugar e enterrada longe da vizinhança imediata da torre. Não tive dificuldade em fazer como ele pediu, sem nenhuma ajuda dele." "Seu primo não ajudou?" "Não, nem o índio." Meu empregador entregou ao nosso visitante lápis e papel. "Você faria um diagrama dos arredores da torre e indicaria o local aproximado onde enterrou a pedra?" Um tanto perplexo, Bates assim o fez. O Dr. Latham o pegou seriamente e guardou com cuidado junto às últimas folhas do manuscrito que eu lhe entregara. Ele se recostou, as mãos cruzadas sobre a cintura, as pontas dos dedos se tocando. "Não lhe pareceu estranho que seu primo não tenha se oferecido para ajudar?" "De modo algum. Havíamos feito uma aposta, eu ganhei. Naturalmente não esperaria que ele me ajudasse a vencer algo do qual ele teria vantagem se eu perdesse." "E isso era tudo que se queria?" "Sim." "Você viu alguma evidência do que seu primo andava fazendo?" "Ah, sim.
Ele e o índio pareciam estar limpando ao redor da torre. Vi que as marcas de garras e asas que eu havia visto naquela ocasião anterior haviam sido alisadas e destruídas. Perguntei sobre elas, mas meu primo apenas disse, de forma displicente, que eu devia ter imaginado que as vira por lá. O seu primo continua ciente do seu interesse no mistério da floresta de Billings, então? Sim, claro. Deixará esse manuscrito em minha posse por hora, Sr. Bates? Ele hesitou, mas por fim assentiu. Se isso de alguma forma servisse ao meu empregador, que lhe assegurou que sim. Ainda assim, pareceu relutante em entregá-lo e estava particularmente ansioso para que não fosse mostrado. Tudo isso o Dr. Lapham lhe prometeu. Há algo que eu devo fazer, Dr. Lapham? Perguntou então. Sim, uma coisa, acima de tudo. Quero muito chegar ao fundo de tudo isso e, naturalmente, quero fazer tudo o que puder. Então, vá para casa. Para Boston? Imediatamente. Não posso simplesmente deixá-la à mercê do que quer que esteja lá fora, na floresta, protestou Bates. Além disso, ele ficaria desconfiado. Você se contradiz, Sr. Bates. Não importa se ele desconfia ou não. Acredito, pelo que me contou, que seu primo saberá lidar com qualquer coisa que o ameace. Bates sorriu um tanto timidamente, alcançou um bolso interno e tirou uma carta que colocou diante do meu empregador. Isso soa como se ele fosse capaz de lidar com o problema sozinho? O Dr. Lapham leu a carta lentamente, dobrou-a e a colocou de volta no envelope. Como você indicou, ele sofreu certa rigidez desde que escreveu esta carta implorando que você viesse. Nosso visitante concordou. Continuava relutante, no entanto, em alterar seu plano de voltar à casa do primo e permanecer lá até uma data posterior, na qual talvez pudesse fazer uma retirada menos apressada. Acho extremamente aconselhável que você retorne a Boston agora. Mas, se insistir em permanecer lá, sugiro que torne o restante de sua estadia o mais breve possível. Digamos, uns 3 dias ou algo assim. Ao voltar para Boston, por favor, passe aqui antes de pegar o trem. Nosso visitante finalmente assentiu e se levantou para partir. Só um momento, Sr. Bates, disse o Dr. Lapham. Meu empregador atravessou a sala até um armário de aço, destrancou-o, pegou algo de dentro e voltou à sua mesa. Colocou o objeto que havia tirado da prateleira sobre a mesa diante de Bates. Você já viu algo semelhante a isso, Sr. Bates? Bates olhou. Um pequeno baixo relevo de aproximadamente 7 polegadas de altura, retratando um monstro octopoide com uma cabeça cefalópode adornada com estruturas tentaculares, com um par de asas nas costas e mostrando grandes garras malignas nas extremidades inferiores. Bates olhou para aquilo com fascínio horrorizado, enquanto o Dr. Lapham esperava pacientemente. É como, e no entanto, não é exatamente o mesmo que aquelas criaturas que eu vi, ou pensei ter visto pela janela do escritório na outra noite, disse Bates por fim. Mas você nunca viu um baixo relevo deste tipo antes? Insistiu o Dr. Lapham. Não, nunca. Nem um desenho? Bates balançou a cabeça. Parece com as coisas que voaram perto da torre, que podem ter feito as marcas de garras, mas também se parece com aquilo sobre o qual meu primo falava. Ah, então você interpretou a cena dessa forma. Eles estavam conversando? Nunca pensei nisso conscientemente dessa forma, mas certamente deve ter sido isso, não? Alguma forma de comunicação parece que aconteceu. Bates ainda mantinha os olhos fixos no baixo relevo, que, tanto quanto me lembrava, tinha uma origem antártica. É horrível, disse ele por fim. Sim, de fato é. O mais horrível é, porém, a ideia de que possa ter sido esculpido a partir de um modelo vivo. Bates fez uma careta e balançou a cabeça. Não posso acreditar nisso. Não sabemos, Sr. Bates. Mas há muitos de nós que acham fácil acreditar nos mais banais boatos e ainda assim negam a evidência certa de nossos próprios sentidos, convencendo-nos de que estamos tendo alucinações.
Ele deu de ombros e pegou o baixo-relevo, olhando-o por um momento antes de colocá-lo suavemente sobre a mesa. Quem sabe, Sr. Bates? A obra é primitiva, o conceito igualmente. Mas você vai querer voltar, sem dúvida, embora eu ainda prefira Boston. Bates balançou a cabeça com determinação, apertou a mão do Dr. Lapham e retirou-se. O Dr. Lapham se levantou e esticou um pouco os músculos. Esperei que ele fizesse menção de sair para o almoço, embora já fosse metade da tarde. Ele não se moveu. Em vez disso, sentou-se novamente, puxou o manuscrito de Bates para si e começou a limpar os óculos. Ele sorriu um tanto sombriamente, pensei eu, para minha surpresa. Sei que você não esteja levando o Sr. Bates e sua história lá muito a sério, Phillips. Bem, certamente é o mais bizarro amontoado de disparates já apresentado para explicar esses desaparecimentos misteriosos. Nada mais bizarro que as próprias circunstâncias dos desaparecimentos e reaparecimentos. Não estou disposto a tratar o assunto com leviandade, de forma alguma. Certamente o senhor não está dando crédito a isso. Ele se recostou, segurando os óculos com uma das mãos e me lançando um olhar apaziguador. Você é jovem, meu rapaz. A seguir, ele lançou-se numa pequena palestra, a qual escutei com respeito e crescente espanto, logo esquecendo da fome. Eu deveria estar familiarizado o suficiente com seu trabalho, disse ele, para estar ciente do grande volume de tradição e lenda referentes a antigos sistemas de culto, particularmente entre povos primitivos e os sobreviventes de cultos que persistiram em certas mutações até o presente. Havia certas áreas remotas da Ásia, por exemplo, que haviam gerado cultos inacreditáveis, sobrevivências de algo que surgira contemporaneamente em vários lugares curiosos. Ele me lembrou que Kimesh há muito sugerira que a civilização Shimu viera das profundezas da China, embora, presumivelmente na época de sua origem, a China ainda não existisse. Correndo o risco de soar banal, ele trouxe à memória as estranhas esculturas e entalhes da Ilha de Páscoa e do Peru. Padrões de culto certamente persistiram, às vezes nas formas antigas, às vezes alterados, mas nunca totalmente irreconhecíveis. Na civilização ariana, talvez o último vestígio a perdurar com evidência de sobrevivência, vemos de um lado os ritos druídicos e de outro os ritos demoníacos da feitiçaria e necromancia, particularmente em certas partes da França e dos Balcãs. Não lhe ocorreu que tais padrões de culto apresentam semelhanças distintas? Protestei que, fundamentalmente, todos os padrões de cultos eram, na verdade, semelhantes. Ele referiu-se a aspectos além das similaridades fundamentais, o que ninguém negaria. Continuou sugerindo que a ideia de seres que retornariam não se restringia de forma alguma a um único grupo, mas que havia certas manifestações alarmantes que pareciam indicar que existiam, nos cantos afastados da Terra, adoradores confirmados de deuses antigos, ou seres semelhantes a deuses, tão alienígenas em estrutura para a humanidade e de aparência tão antinatural que atraíam adoradores, e, por natureza, malignos. Ele pegou o baixo-relevo e o ergueu. Agora você sabe que isso veio da Antártida. O que diria que ele representa? Se eu tivesse que adivinhar, diria que provavelmente era alguma tentativa primitiva de um escultor em retratar o que os índios chamavam de Wendigo. Não é um palpite ruim, exceto que há pouca coisa na tradição da Antártida que sugira uma criatura paralela ao Wendigo ártico. Não, isso foi encontrado sob uma parte de uma geleira. Sua idade é muito avançada. Na verdade, pareceria anteceder a civilização Shimu. É, portanto, único nesse aspecto. Não é o único em outros. Pode surpreendê-lo saber que esculturas semelhantes surgiram em várias épocas. Somos capazes de rastrear algumas delas até o homem Cro-Magnon e até além, até a alvorada do que chamamos civilização. Temos algumas da Idade Média. Algumas da dinastia Ming, da Rússia de Paulo I, do Havaí e das Índias Ocidentais. Algumas de Java, da nossa própria época, e algumas de Massachusetts, dos puritanos. Interprete isso como queira.
O que mais me impressiona é outra razão, porque é bem provável que alguma representação dessa figura, possivelmente em miniatura, fosse o que Ambrose DeWatt devia estar carregando quando parou em Dunwich a caminho da casa da Sra. Bishop e foi abordado pelos 2 vagabundos da aldeia que lhe perguntaram se tinha o sinal. Está sugerindo de forma indireta que realmente havia um modelo vivo por esse baixo relevo? Perguntei. Eu não estava ao lado do artista, respondeu ele com gravidade exasperada. Mas não sou arrogante a ponto de negar a possibilidade. Em resumo, você acredita na história que esse homem Bates acabou de nos contar? Receio muito que ela seja verdadeira, dentro de certas limitações. Psiquiátricas, então, retruquei. A fé vem facilmente sem qualquer evidência, e é muito difícil diante da evidência que não deveria haver. Ele balançou a cabeça. E espero que tenha notado a recorrência do nome de um dos seus próprios ancestrais, o reverendo Ward Phillips. Notei. Não quero parecer inoportuno, mas pode olhar para trás na sua árvore genealógica e me dar um esboço biográfico do cavalheiro clerical após seu desentendimento com a Lydia Billington? Receio que sua vida não tenha sido muito notável. Ele não viveu muito tempo depois e trouxe muito descrédito a si mesmo ao tentar reunir cópias em seu livro sobre as curiosidades da Nova Inglaterra, os Thaumaturgical Prodigies, e queimá-los. Isso não lhe sugere nada à luz do manuscrito do Sr. Bates? Certamente é uma coincidência. Sugiro que é mais do que isso. As ações de seu ancestral são semelhantes às de um homem que viu o diabo e deseja se retratar. O Dr. Lapham não era muito dado a leviandades, e durante o período em que fui seu empregado, encontrei muitos acontecimentos e credos estranhos. Que essas manifestações tenham ocorrido em sua maioria em cantos remotos e quase inacessíveis da Terra não exclui a possibilidade de ocorrer algo semelhante em nossa vizinhança imediata. Além disso, lembrei-me de ocasiões anteriores em que o Dr. Lapham parecia tocar em alguns mitos monstruosos de sobrevivência, roçando um conceito de dimensões paralisantes que insinuavam algo assustadoramente aterrador em sua essência. Está sugerindo que a Lydia Billington corresponderia ao diabo? Perguntei. Eu poderia responder tanto afirmativa quanto negativamente, a partir das evidências conhecidas, como advogada do diabo, certamente. A Lydia Billington era claramente um homem bem à frente de seu tempo, mais inteligente que a maioria de sua geração e capaz de reconhecer os perigos quando os encontrava. Ele praticava ritos e cerimônias que indubitavelmente remontavam aos primórdios da humanidade, mas sabia como escapar das consequências. Assim, pelo menos parece. Creio que um estudo aprofundado desses documentos e desse manuscrito seria bem aconselhável. Estou prestes a perder meu horário. Eu acho que está atribuindo importância demais a essa balbúrdia. Ele balançou a cabeça. A atitude científica de rotular muitas coisas que não entendemos de imediato ou que não se encaixam em algum credo científico já concebido, como coincidência, alucinação ou algo assim, é deplorável. Em relação às coisas que ocorreram aqui na floresta de Billington e na região circundante, especialmente em Dunwich, eu diria que está além dos limites da credibilidade acreditar que tudo possa ser desconsiderado como uma mera coincidência. Quando há atividade na floresta de Billington, há aparições em Dunwich e vice-versa. Não precisamos da necessidade do manuscrito do Sr. Bates para provar isto. Exceto na medida em que ele citou relatos contemporâneos, cujos originais podemos procurar por nós mesmos sem dificuldade, se escolhermos ignorar o que Bates escreveu. Esses fenômenos ocorreram pelo menos 3 vezes em gerações com mais de 200 anos de intervalo. Não tenho dúvidas de que, quando ocorreram, foram atribuídos à feitiçaria, e há toda a probabilidade de que alguma pessoa ou pessoas infelizes tenham sofrido e morrido por eventos que lhes foram trazidos como algo completamente além de seu entendimento.
A caça às bruxas e as fogueiras não estavam tão distantes, e os histéricos e os ardilosos sempre estiveram conosco. No tempo de Alídia, algum vislumbre da verdade veio à tona quando penetraram até o reverendo Ward Phillips e o revisor John Druven, e eles realmente foram levados a visitar Billington, onde algo lhes aconteceu. Druven desapareceu e seguiu o curso costumeiro das vítimas de Dunwich. O reverendo Ward Phillips não conseguiu lembrar-se de nada sobre sua visita a Billington, exceto que lhe fora mostrado um livro, e que depois tentou destruí-lo. Livro esse que, observe bem, continha referências a eventos de natureza semelhante que haviam ocorrido décadas antes. Em nossa própria época, encontramos o Sr. Bates enfrentando a hostilidade inexplicável de Ambrose Dewart, depois que seu primo lhe enviou uma carta bastante frenética, implorando por assistência. Há um padrão certo em tudo isso. Concordei com esse argumento sem contestar. Sei que há aqueles que sugerirão que a própria casa é má, e o manuscrito de Bates em certos trechos também o faz, e proporão uma teoria de resíduo psíquico, mas acho que é muito mais do que isso, muito mais. Algo incrivelmente mais hediondo e maligno que está bem além dos acontecimentos atuais em sua importância. A profunda gravidade do comportamento do Dr. Latham tornava impossível duvidar por um momento da importância que ele atribuía ao manuscrito de Bates. Claramente ele pretendia acompanhá-lo, e da maneira como agora começou a se movimentar, pegando vários volumes de suas estantes de referência, sugeria que ele de fato, como dissera, perdera a noção do tempo. Fez uma pausa para sugerir que eu fosse almoçar e ao mesmo tempo entregar um bilhete ao Dr. Armitage Harper, que ele imediatamente começou a escrever. Parecia agora tremendamente exaltado e extremamente zeloso, escrevendo rapidamente e em seu estilo habitual, dobrando sua nota com perícia e selando-a num envelope para me entregar com o aviso de que fizesse um almoço leve, pois podemos estar aqui até depois do jantar. Ao retornar do almoço 3/4 de hora depois, encontrei o Dr. Latham cercado por livros e papéis. Entre eles um grande livro selado, que reconheci como propriedade da biblioteca da Universidade de Miskatonic, sem dúvida enviado a pedido do Dr. Latham. As páginas do manuscrito de Bates haviam sido separadas, e várias delas estavam marcadas. Posso ajudar? No momento, apenas mantendo a mente aberta, Phillips. Sente-se. Levantou-se e foi até a janela, de onde podia olhar para o pátio da Universidade de Miskatonic e para o grande cão acorrentado lá embaixo como um guarda. Muitas vezes penso, disse por sobre o ombro, como os homens têm sorte, em sua maioria, por não conseguirem correlacionar todo o conhecimento ao seu dispor. Bates, creio, ilustra esse ponto muito bem. Ele registrou o que parece ser conhecimento dissociado, roçando constantemente numa realidade aterradora, mas raramente fazendo qualquer tentativa genuína de encará-la. É limitado pelo superficial, por superstições vestigiais e credos que não têm qualquer realidade prática no comportamento convencional e padrões de crença do ser humano médio. Se o homem comum suspeitasse da grandeza cósmica dos universos e vislumbrasse as profundezas assombrosas do espaço exterior, provavelmente ficaria louco ou rejeitaria tal conhecimento em favor da superstição. E assim é com outras coisas. Bates delineou uma série de eventos que abrangem mais de 2 séculos, talvez um pouco mais, e teve todas as oportunidades para resolver o mistério da floresta de Billington, mas falha em fazê-lo. Ele apresenta os eventos como se fossem peças de um quebra-cabeças. Tira certas conclusões preliminares, por exemplo, que seu ancestral Elijah Billington esteve envolvido em práticas muito estranhas e possivelmente ilegais, acompanhadas inevitavelmente por desaparecimentos suspeitos na região. Mas não vai além disso. Ele realmente vê e ouve certos fenômenos e então começa a argumentar contra seus próprios sentidos. Em resumo, ele representa muito bem o homem médio, enfrentando manifestações que não estão nos livros, por assim dizer.
ele as considera mais simples e mais inteligentes do que desafiar seus próprios sentidos. Fala de imaginação, alucinação, mas é honesto o suficiente para admitir que suas reações são normais apenas no limite que permita que ele retorne em segurança ao normal. No fim das contas, embora seja verdade que ele não parece ter a vontade final para desvendar o enigma, ele não tem coragem de montar as peças ou de obter uma solução de importância mais ampla do que os contornos que ele mal esboça. Assim, ele foge, por assim dizer, e deixa o problema para o Dr. Harper, de quem agora vem para mim. Perguntei se ele prosseguia com a suposição de que o manuscrito de Bates era um relato factual e minucioso. Pouca alternativa existe, ao meu ver. Ou é factual ou não é. Se negarmos sua factualidade, então estamos em posição de negar eventos conhecidos, que foram registrados, testemunhados e entraram para a história. Se aceitamos apenas os fatos conhecidos, então é provável que expliquemos todo o resto como manifestação de acaso ou coincidência, ignorando o fato de que a média matemática de tal série de acasos e coincidências é amplamente inaceitável por qualquer procedimento científico. Parece-me, portanto, que realmente não temos alternativa. O manuscrito de Bates estabelece uma série de eventos que se correlacionam com a história conhecida do lugar e de seus habitantes na narrativa. Se por fim você quiser sugerir que certas partes do manuscrito de Bates são imaginação, então deve estar preparado para explicar de que fonte surgem tais imagens extraterrestres de sua imaginação, pois suas descrições são lúcidas, quase eruditas, e incluem tantos detalhes que sugerem que ele de fato viu algo do tipo que descreve, e não há nada na história conhecida da humanidade ou nas mutações do homem que justifiquem com certeza tais detalhes. Mesmo se, como você talvez sugira, essas criaturas descritas com tanto cuidado fossem produto de um pesadelo. Você ainda assim teria que explicar como povoar tais pesadelos com tais seres, no momento em que você postula que os sonhos ou pesadelos humanos podem ser habitados por criaturas totalmente alheias a toda a experiência de vida e a todo o seu psiquismo. Seu postulado é tão contrário ao fato científico quanto essas próprias criaturas. Serve ao nosso propósito apenas se o manuscrito for aceito como um relato factual. Devemos partir daí, e se estivermos errados, o tempo certamente dirá. Ele voltou à escrivaninha e sentou-se. Você deve se lembrar de ter lido no seu primeiro ano aqui sobre certos ritos curiosos praticados por nativos em Ponape, nas Ilhas Carolinas, em adoração a uma divindade marinha, um ser das águas que inicialmente se acreditava ser o familiar peixe-deus, Dagon, mas que com a sugestão de que os nativos declaravam que ele era maior que Dagon e seus profundos serviam a ele. Tais sobrevivências de cultos são comuns e não costumam ser publicadas, mas este foi divulgado por causa de certas descobertas adjuntas, as mutações encontradas nos corpos de certos nativos mortos em um naufrágio na costa. A presença de brânquias primitivas, por exemplo, de vestígios de estruturas peitorais partindo do tronco e, em um caso, de escamas em área de pele escamosa próxima ao umbigo de uma das vítimas, todas elas mulheres, que se dizia pertencerem ao culto do deus do mar. Esses ilhéus diziam que seu deus veio das estrelas. Agora você sabe que há uma notável semelhança entre as crenças religiosas e os mitos dos Atlantes, maias, druidos e outros, e estamos constantemente descobrindo semelhanças básicas, particularmente conectando os mares e os céus, como, por exemplo, no deus Quetzalcoatl, que tem paralelos com o Atlas helênico, pois supostamente veio de algum lugar no Oceano Atlântico para carregar o mundo nos ombros. Não só na religião, mas também na lenda pura, como por exemplo na extensão dos credos dos deuses para os humanos, cuja origem é também o mar,
os mares ocidentais, para ser exato, como os titãs gregos, os gigantes espanhóis das lendas e os gigantes da Cornualha de Lyonesse afundada. Menciono isso para destacar a ligação curiosa com tradições que remontam a tempos primordiais, quando se acreditava que grandes seres residiam nas profundezas do mar, uma crença que claramente deu origem à crença secundária sobre a origem dos gigantes. Não deveríamos nos surpreender com evidências de tais sobrevivências culturais como as de Ponape, uma vez que há todo precedente para isso. Mas ficamos surpresos e confundidos pelas mutações físicas que ocorreram ali e que são posteriormente explicadas por sugestões obscuras. Nenhum fato é claro de que houve contato real entre certos habitantes do mar e alguns dos nativos das Carolinas. Isso, se for verdade, explicaria de fato as mutações, mas a ciência, faltando provas positivas da existência de tais habitantes do mar, simplesmente nega que seja verdade. As mutações são descartadas como evidência negativa e, por serem inadmissíveis, uma explicação elaborada é forjada para mostrar que tais mutações primitivas não são desconhecidas entre os nativos, sendo rotuladas como regressões ou como curiosidades atávicas e o incidente devidamente arquivado. Se você ou eu ou qualquer outra pessoa decidir um dia rastrear tais incidentes até o fim, descobrirá que eles podem circundar os tempos globais e revelar não apenas que apresentam semelhanças perturbadoras, mas que na prática apoiam uns aos outros e enfatizam aspectos repetitivos desses acontecimentos curiosos. Ninguém, no entanto, está disposto a empreender tal estudo imparcial de tais fenômenos isolados, porque, como no caso do Sr. Bates, há um medo real e bastante humano do que se pode descobrir. Melhor não perturbar o padrão da existência por medo do que pode estar apenas além, em uma extensão do tempo ou do espaço com a qual nenhum de nós está preparado para lidar. Lembrei-me do relato dos ilhéus de Ponape e disse isso. Não segui meu empregador, no entanto, em sua inferência de que isso dizia respeito ao manuscrito de Bates. Nem remotamente, embora eu certamente sentisse que havia propósito na evocação do incidente por parte do Dr. Laffan à minha memória. Ele prosseguiu com um meticuloso detalhe para explicar. Esses outros seres, apesar de expulsos e selados para longe por seres temidos e odiados, continuam a viver fora e frequentemente se manifestam em tentativas de recuperar o controle e a posse da Terra e dos seres inferiores que agora a habitam. Inferiores, presumivelmente, por sua sujeição a leis menores que não afetam os seres expulsos, que são conhecidos por vários nomes, o mais comum entre eles sendo os grandes antigos, e que foram servidos por muitos povos primitivos, como os ilhéus de Ponape, por exemplo. Além disso, esses grandes antigos são malévolos, e deve-se reconhecer que as barreiras que se interpõem entre a humanidade e o horror paralisante que eles representam são puramente arbitrárias e totalmente inadequadas. Mas isso pode ter evoluído a partir do manuscrito de Bates e dos documentos que o acompanham, protestei. E ainda assim não foi. Isso existia décadas antes do manuscrito de Bates surgir. Bates deve ter descoberto esse folclore. Ele não se perturbou, mas tampouco ficou menos grave. Mesmo que tenha descoberto, isso não explica o fato inegável de que um livro horrível e extremamente raro foi escrito sobre os grandes antigos e o trato com eles por volta do ano de 730 d.C. em Damasco por um poeta árabe chamado Abdul al-Azred, que era geralmente considerado louco e que intitulou seu livro de Al-Azif, embora hoje seja mais amplamente conhecido em certos círculos secretos por seu título grego Necronômico.
Sugiro que se essa lenda e tradição foram registradas como fatos há séculos e certos fenômenos não humanos surgem em nossos dias que parecem corroborar certos aspectos dos escritos daquele árabe, é cientificamente anticientífico atribuir esses fenômenos à imaginação ou maquinação de um ser humano, particularmente um que demonstra conhecimento antecipado de tais assuntos. Muito bem, continue, Os grandes antigos continuou ele. tinham alguma correspondência com os elementos, como terra, água, ar, fogo. Esses também eram deles, sobrepostos a uma certa interdependência e as suas faculdades supramundanas que os tornavam insensíveis aos efeitos do tempo e do espaço, de modo que representavam uma ameaça constante à humanidade. E, de fato, a todas as criaturas da Terra, com seus esforços incessantes para voltar a se manifestar, alimentados por seus adoradores e seguidores primitivos, os quais pertenciam ao grupo de inferior constituição física ou mental. E, em alguns casos, como mostrado pelos ilhéus de Ponape, mutações fisiológicas reais que efetuavam certas aberturas pelas quais os grandes antigos e suas inteligências extraterrestres poderiam entrar, ou poderiam ser chamadas, em qualquer lugar do espaço ou do tempo, por certos ritos, os quais foram em parte registrados pelo árabe louco Abdullah al-Azred e por vários autores menores que o seguiram e deixaram paralelos de sua própria autoria, provenientes da mesma fonte, mas aumentados por diversos dados que surgiram desde o tempo do árabe. Aqui ele fez uma pausa e fitou-me intensamente. Você está me acompanhando, Phillips? Assegurei-lhe que sim. Muito bem. Agora, esses grandes antigos, como disse, receberam vários nomes. Há alguns inferiores, que são inferiores numericamente. Estes não são tão temíveis quanto os restantes, e muitos deles estão sujeitos a muitas das mesmas leis que regem a humanidade. O primeiro entre eles é Cthulhu, que jaz supostamente morto, porém sonhando, na cidade submersa de Hylia, que alguns escritores acreditam estar em Atlântida, outros em Mu, e alguns poucos no mar, não muito distante da costa de Massachusetts. Entre eles está Astur, às vezes chamado aquele que não deve ser nomeado, ou Astur, ou Inominável, que supostamente reside em Hali, nas Híades. Há Shub-Niggurath, uma horrível paródia de um deus ou deusa da fertilidade. Em seguida, vem um que é descrito como o mensageiro dos deuses, Nyarlathotep, e particularmente o mais poderoso entre os grandes antigos nocivos, o nojento Yog-Sothoth, que compartilha o domínio de Azathoth, o cego e idiota Caos, no centro do infinito. Vejo pela expressão de seus olhos que você começa a reconhecer alguns desses nomes. Sim, é claro, eles estavam no manuscrito. E também nos documentos. Deveria lhe agradar saber que Nyarlathotep frequentemente aparece em suas manifestações sem rosto, acompanhado de criaturas descritas como tocadores de flauta idiotas. O que Bates viu? Sim. Mas então, o que eram aqueles outros? Isso só podemos conjecturar. Mas, se Nyarlathotep está sempre acompanhado pelos tocadores de flauta idiotas, presumivelmente uma dessas manifestações era ele. Os grandes antigos têm que ter alguma capacidade de aparecer sob forma de mutações, embora cada um, presume-se, tenha sua própria identidade e forma. Abdullah al-Azred o descreve como sem rosto, enquanto Ludwig Prin, em seu De Vermis Mysteris, afirma que Nyarlathotep era o olho que tudo vê.
E von Junst, escrevendo em Unaussprechlichen Kulten, diz que ele tem, em comum com outros dos grandes antigos, que presumivelmente seria Cthulhu, tentáculos adornando-o. Essas várias descrições certamente cobrem as manifestações que Bates viu como uma excrescência ou extensão. Fiquei atônito com o conhecimento de que estava aparentemente disponível em conexão com esses cultos primitivos ou primordiais ou religiões. Nunca antes ouvira meu empregador falar desses livros, e certamente ele não os possuía. De onde os teria ele conhecido? Ora, eles estão sob tranca e chave na Miskatonic, Phillips. Raramente são vistos. Este livro... Ele bateu no estranho volume que eu vira em meu retorno do almoço. É o mais famoso deles, e preciso devolvê-lo esta noite. É a versão latina de Olaus Wormius, do Necronomicon, impressa na Espanha no século XVII. Este, de fato, é o livro, referenciado tanto no manuscrito quanto nos documentos, e foi deste livro que páginas e parágrafos foram copiados por correspondentes de Elijah Billington em várias partes do mundo. Pois há cópias inteiras, ou em parte, não apenas na Widener, no Museu Britânico, nas universidades de Buenos Aires e Lima, na Bibliothèque Nationale de Paris e em nossa própria Miskatonic. Alguns dizem que uma cópia oculta existe no Cairo e outra na Biblioteca Vaticana, em Roma. Alguns também acreditam que porções deste livro, copiadas laboriosamente, existem em coleções privadas. E isto tem, até certo ponto, sido confirmado no que Bates encontrou na biblioteca de seu primo, que havia sido Elijah Billington. Muito bem, então. Vamos começar com Elijah Billington. Ali, ao que parece, está a origem tanto para Dewar quanto para Bates. Muito bem, então. Vamos começar com Elijah Billington. Ali, ao que parece, está a origem, tanto para Dewar quanto para Bates. Acho que podemos concordar, sem hesitar, que Elijah Billington estava envolvido em algum tipo de prática nefasta, que pode ou não ter sido semelhante à feitiçaria. O que suspeito que o reverendo Ward Phillips e John Druven pensavam. Temos certas evidências ligando a atividade de Elijah à floresta, especificamente a estranha torre de pedra na floresta, e sabemos que isso era feito à noite, depois da hora em que o jantar era servido, segundo o filho de Elijah, Laban. Nessa prática, fosse o que fosse, o índio Quames também foi iniciado, embora aparentemente numa capacidade mais servil. O índio certa vez menciona em tons enigmáticos o nome do menino, que é o de Nyarlathotep. Ao mesmo tempo, temos as evidências das cartas de Bishop, que indicam que Jonathan Bishop de Dunwich estava envolvido em práticas semelhantes. Essas cartas são bastante claras sobre o assunto. Jonathan havia aprendido o suficiente para chamar algo do céu, mas não o bastante para fechar a abertura contra outros, ou para se proteger. A inferência é clara de que o que foi invocado veio em resposta a tal chamado usado para seres humanos. E a sugestão é também bastante clara, de que esse uso era como alimento de algum tipo. Se pudermos aceitar isso, então podemos explicar os múltiplos desaparecimentos, nenhum dos quais jamais foi resolvido. Mas então como explicar os reaparecimentos dos corpos? Intervim. Nunca houve evidência de onde eles tinham estado. Nem poderia haver se eles estavam como suspeito em uma outra dimensão. A implicação é terrível e assustadoramente clara. O que quer que tenha respondido ao chamado nem sempre era o mesmo. Você se lembrará da carta e das instruções sobre levantar vários seres nomeados. O que veio de outra dimensão e recuou para essa dimensão novamente, não sem carregar de volta uma criatura inferior, em resumo, um ser humano, do qual se alimentar, seja por vida, força ou sangue, ou algo mais obscuro, não podemos conjecturar.
Foi para esse propósito, bem como para silenciar sua boca, que John Driven foi, sem dúvida, drogado e levado de volta à casa de Billington e oferecido como sacrifício, exatamente na mesma maneira empregada por Jonathan Bishop contra o intrometido Wilbur Corey. Concordo com tudo isso. Há certa evidência de contradição nos fatos conhecidos, eu disse. Eu esperava que você visse isso. Sim, está lá. Ela exige ser vista e reconhecida, e o fato de que Bates não a reconheceu foi uma falha séria em seu raciocínio. Deixe-me propor uma hipótese. Elijah Billington, de alguma forma que não sabemos, tropeça em parte do saber dos grandes antigos sobre a propriedade ancestral. Ele investiga, continua a instruir-se e, eventualmente, consegue pôr em prática esse conhecimento, usando o círculo de pedras e a torre na ilha do afluente do Miskatonic. O rio que Dewart estranhamente chamou de Misquamacus, a partir de uma memória que não era dele. Cuidadoso como é, ele não pôde evitar incursões ocasionais entre os habitantes de Dunwich. Talvez ele se console e se desculpe com o pensamento de que é o trabalho de Bishop que é o responsável. Ele assimila cuidadosamente porções do Necronomicon, como vimos, de todo o mundo, mas ao mesmo tempo está se tornando um tanto nervoso com a vastidão e imensidão do infinito extraterrestre no qual ele penetrou. Seu ataque contra a revisão de Driven do livro do reverendo Ward Phillips é sintomático de duas coisas. Ele começa a suspeitar que esse conhecimento não é só dele, e ele começa a lutar contra uma compulsão que não é inteiramente sua. Seu ataque direto e a morte de Driven trazem tudo a um clímax. Billington toma para si o legado de Quamis, e, usando o conhecimento obtido no Necronomicon, ele sela a abertura que criara, mesmo enquanto sela a abertura de Bishop após o desaparecimento deste, e parte então para a Inglaterra, para retomar sua identidade longe das forças psíquicas sinistras em operação na floresta. Isso parece lógico. Agora, à luz dessa hipótese, vejamos as instruções que Elijah Billington deixou sobre a propriedade em Massachusetts. Ele selecionou uma folha de papel e a colocou à sua frente, ligando o abajur verde sobre sua escrivaninha. Aqui estão. Primeiro de tudo, ele adverte todos os que vierem depois que a propriedade deve permanecer na família. E então ele transmite um conjunto de regras, deliberadamente obscuras, embora ele mesmo admita vagamente que seu sentido será encontrado dentro de tais livros, como foram deixados na casa conhecida como Casa de Billington. Ele começa assim. Ele não deve causar a cessação do fluxo da água na Ilha da Torre, nem molestar a torre de qualquer forma, nem suplicar às pedras. A água parecia fluir por si só, e tanto quanto sabemos, nenhuma consequência maléfica se apresentou. Qualquer modificação da torre, a Elijah claramente queria dizer que não deveria ser feita de forma a restaurar a abertura que ele havia fechado. Como é evidente, a abertura que ele fechou era o teto da torre. Ele a havia fechado com uma laje de pedra que trazia uma marca que, embora eu não tenha visto, deve ser, e só pode ser, a marca dos deuses antigos. A marca daqueles deuses antigos cuja força contra os grandes antigos é absoluta. A marca que os grandes antigos temem e odeiam. Dewart violou isto exatamente da maneira que Elijah esperava que não fosse perturbado. Finalmente, a entrada a qual se faz referência pode referir-se apenas a uma fórmula ou fórmulas a serem recitadas para efetuar o estágio primário de contato com as forças além do limiar. Ele prossegue. Ele não deve abrir a porta que leva a terras e tempos estranhos, nem convidar aquele que espreita no limiar, nem clamar aos montes. A primeira parte apenas enfatiza novamente a advertência feita sobre a Torre de Pedra. A segunda refere-se pela primeira vez a um ser muito definido,
Um espreitador no limiar cuja identidade nós não conhecemos. Ele pode ser Nyarlathotep, ele pode ser também Yog-Sothoth, pode até ser um outro. E a terceira deve referir-se a um estágio secundário dos ritos destinados a uma manifestação daquilo de fora, possivelmente como sacrifício. A terceira admoestação é novamente na natureza de um aviso. Ele não deve perturbar os sapos, particularmente os sapos-boi do brejo, entre a torre e a casa, nem os vagalumes, nem os pássaros, conhecidos como Natiboy, para que ele não abandone suas fechaduras e seus guardas. Bates começou a adivinhar o significado desta admoestação, que deve querer dizer que essas criaturas demonstraram uma sensibilidade peculiar à presença daquilo de fora, e, pelo ritmo de seus gritos e luzes, dão avisos, e assim permitem preparação. Qualquer passo dado contra eles é, presumivelmente, um passo contra o interesse próprio. Na quarta, a janela é mencionada pela primeira vez. Ele não deve tocar na janela, tentando mudá-la de qualquer forma, porque, de tudo que Bates escreveu, há uma qualidade maligna sobre a janela. Se suas admoestações são protetivas, por que não destruir a janela, já que ele tem consciência de seu mal? Acho que é simplesmente porque a janela transformada deve ser mais perigosa do que a janela como está. Eu não compreendo isso, interrompi. Nada na narrativa de Bates sugere algo a você? A janela é estranha, o vidro é diferente, foi projetado assim, obviamente. Sugiro que a janela não seja uma janela de fato, mas uma lente ou prisma ou um espelho refletindo visão de outra dimensão ou dimensões. Em suma, de tempo ou espaço. Pode também ter sido projetada para refletir raios obscuros, não de visão, mas operando sobre sentidos vestigiais e esquecidos e extras. E sua construção pode não ter sido obra de mãos humanas. Ela permitiu a Bates em 2 ocasiões ver além da paisagem natural que jaz através daquela janela. Aceitando isso tentativamente, prossigamos então para a última admoestação. A última é simplesmente uma reafirmação de tudo que foi dito antes, e é claro bastante à luz do que as instruções anteriores indicam. Ele não deve vender ou de outro modo dispor da propriedade sem inserir uma cláusula para sustentar que a ilha e a torre não sejam perturbadas, nem a janela seja alterada, exceto sendo destruída. A sugestão está aqui novamente de que a janela é de alguma forma capaz de exercer uma influência maligna, e isso, por sua vez, sugere que de alguma maneira desconhecida até para a Lydia é uma outra abertura, se não para a entrada física daqueles de fora, para suas percepções, e assim também para suas sugestões ou influência. Acho que a explicação mais provável é por uma razão muito patente. Está nisto. Em todas as avenidas de informação aberta a nós, é manifesto que alguma influência está em ação, tanto na casa quanto na floresta. A Lydia é impelida a estudar e experimentar. Bates nos diz que quando Dewar tomou posse da casa, foi atraído à janela, a examiná-la, a olhar por ela. E quando entrou na torre e na floresta, sentiu compulsão de deslocar o bloco de pedra no teto. Ele mesmo traça sua decisão de retornar à casa depois de sua primeira experiência curiosa com seu primo, que ele erroneamente chama de esquizofrênico. Aqui está, deixe-me ler para você. E, de repente, enquanto eu estava lá, sentindo a frescura do vento contra meu corpo, fui tomado por uma opressão crescente, com um esmagador senso de desespero, de uma terrível vileza, de um mal negro e explosivo que cercava a casa de pedra. Uma repugnância impregnada de abominações do abismo mais baixo da alma humana. A apreensão do mal, do terror e da repulsa, pairando como uma nuvem na sala. Senti isso jorrar das paredes como um nevoeiro invisível.
Além disso, Bates também é atraído pela janela. E finalmente, estando novo na casa, ele é capaz de observar sob uma perspectiva comparativamente imparcial a influência ativa que atua em seu primo. Ele diagnostica corretamente como algum tipo de luta interior. Ele rotula isso incorretamente como esquizofrenia, o que não é. Você não está indo longe demais ao ser tão positivo. Afinal, parece haver alguma evidência de dupla personalidade. Não mesmo. Esse é o perigo de se saber muito pouco sobre o assunto. Nenhum dos sintomas está presente, exceto apenas o conflito superficial entre os humores. Ambrose Dewart é, claramente a princípio, uma alma bastante afável, um cavalheiro campestre em busca de algo para ocupar seu tempo. Então ele se dá conta de algo, ele sabe de quê, e começa a se sentir inquieto. Finalmente ele chama seu primo. Bates encontra uma nova mudança. Agora, Dewart se mostra incomodado com ele, e logo se torna decididamente hostil. Há breves retornos ao seu estado anterior, mais natural, e uma estadia prolongada em Boston durante o último inverno. Mas logo ao retornar à casa na floresta no mês passado, a hostilidade anterior volta a se manifestar, e no momento, como Bates não percebe tão bem quanto poderia, isso dá lugar a uma vigilância cautelosa. O efeito sobre Bates é simplesmente que, num momento, ele se sente bem-vindo, e em outro, exatamente o oposto. Ele reconhece um conflito em seu primo, e em termos de psiquiatria, do qual ele sabe tanto quanto você, Phillips, isso sugere esquizofrenia. Você sugere, então, uma influência vinda de fora? De que natureza? Bem, acho que isso é bastante evidente. A influência é a de uma inteligência diretiva. É especificamente a mesma influência que tentou agir sobre a Lydia, mas foi derrotada por ele. Um dos grandes antigos, então? Não, isso não está demonstrado. Está indicado, então? Não, nem mesmo indicado. A sugestão evidente é a influência de um agente dos grandes antigos. Se você examinar cuidadosamente o manuscrito de Bates, verá que as sugestões, as influências implantadas, são de uma natureza essencialmente humana. Postulo que se os próprios grandes antigos estivessem ativando a influência na casa Billington, as sugestões implantadas seriam, ao menos em certas ocasiões, essencialmente não humanas. Nada mostra que seja assim. Se a impressão transmitida a Bates da vileza e repugnância e malignidade da casa e da floresta tivesse sido comunicada por algo alienígena, é provável que sua reação não teria sido tão fundamentalmente humana. Não, ele estava envolvido naquela ocasião por uma reação que era humana, com quase uma humanidade calculada. Refleti sobre isso. Se a teoria do Dr. Lapham estivesse correta, e de fato parecia estar, ainda assim havia uma falha óbvia nela. Ele havia sugerido que a influência atuando sobre Dewart e Bates também havia atuado sobre Elijah Billington. Se essa influência fosse, como ele postulava, de origem humana, ela teria durado mais de um século. Escolhendo minhas palavras cuidadosamente, apontei essa objeção. Sim, aceito. Não acho isso incompatível. Tenha em mente que a influência é de origem extraterrestre. Ela também é extradimensional e, portanto, humana ou não está mais sujeita às leis da física terrena do que os grandes antigos. Em resumo, se a influência é humana, conforme postulo, ela existe no tempo e espaço de forma contemporânea à nossa, e ainda assim não é semelhante. Ela compartilha a habilidade de existir nessas dimensões sem experimentar as limitações de tempo e espaço que se aplicam a qualquer pessoa ou pessoas que ocupem a casa Billington. Ela existe nessas dimensões exatamente como aqueles infelizes que foram vítimas dos seres chamados Bishop e Billington e Dewart antes de serem devolvidos à nossa dimensão. Dewart? Sim, ele também. Você sugere que ele é responsável por aqueles estranhos desaparecimentos recentes em Dunwich? Perguntei atônito.
Ele balançou a cabeça com um certo pesar. Não, eu não sugiro. Eu apresento como um fato manifesto. A menos que você agora queira voltar ao objetável terreno das coincidências. De forma alguma. Muito bem, então. Considere isso. Billington vai até seu círculo de pedras e sua torre e abre a porta. Sons são ouvidos na floresta por pessoas completamente dissociadas de Billington, assim como por seu filho, Laban, que escreve sobre eles em seu diário. Esses fenômenos sempre são seguidos por ou um desaparecimento ou um reaparecimento sob certas condições, mas de forma repetitiva, semanas ou meses depois, ambos não resolvidos. Jonathan Bishop escreve em suas cartas que ele foi ao seu círculo de pedras e chamou-o para a colina. E o conteve no círculo, mas somente com as maiores dificuldades, de modo que pareceria, mas não é provável, que o círculo seja poderoso o suficiente para conter tais seres por muito tempo. Depois disso, da mesma forma, desaparecimentos estranhos e igualmente estranhos reaparecimentos em circunstâncias paralelas às atividades seguintes de Billington. Essas coisas de um século atrás ou mais estão sendo repetidas em nosso próprio tempo. Ambrose Dewart caminha em seu sono até a torre. Em seus sonhos, ele tem consciência de algo incrivelmente terrível e imenso. Ele é possuído por essa influência externa, mas não tem consciência dela. Você certamente não espera que qualquer observador imparcial, à luz desses fatos, acredite que depois da ida de Dewart à Torre de Pedra, onde ele posteriormente encontra o que parece ser respingos de sangue, os desaparecimentos e reaparecimentos que se seguem são apenas coincidência? Concordei que uma explicação baseada em coincidência para explicar tal série de eventos paralelos era tão fantástica quanto a explicação que o próprio Dr. Laffan oferecia. Eu estava perturbado e profundamente incomodado, porque o Dr. Seneca Laffan era um estudioso de vasto alcance e conhecimento singular, e a defesa de algo tão estranho à ciência absoluta tinha o impacto de um choque profundo sobre alguém cujo respeito por ele era inabalável. Claramente, para o Dr. Laffan, as hipóteses que ele apresentava eram baseadas não em mera conjectura, e essa crença envolvia uma fé que ia além da credibilidade. No entanto, era evidente que meu empregador não tinha qualquer dúvida de que estava seguro de um conhecimento maior de seu assunto e de seu contexto. Eu vejo que você está envolvido com seus próprios pensamentos. Vamos deixar isso de lado à meia-noite e voltar a isso amanhã ou mais tarde. Quero que leia algumas das passagens que marquei nesses livros, embora você só precise dar uma olhada no Necronomicon aqui e agora, para que eu possa devolvê-lo à biblioteca ainda hoje à noite. Voltei-me imediatamente para o antigo livro no qual o Dr. Laffan havia marcado duas passagens curiosas, que traduzi em voz alta enquanto lia. Eram passagens que sugeriam a existência de forasteiros hediondos à espreita. De fato, o autor árabe se referia a eles como os que espreitam e deu-lhes nomes. Um longo parágrafo no meio da primeira passagem me impressionou com especial força. O Bosatla é aquela fonte esquecida de onde vieram aqueles que se opuseram aos deuses primordiais que governavam desde Betelgeuse. Os grandes antigos que lutaram contra os deuses primordiais. E esses antigos foram instruídos por Azathoth, que é o deus idiota cego, e por Yog-Sothoth, que é o tudo em um e o um em tudo, e sobre quem não há restrições de tempo ou espaço, e cujos aspectos na terra são Umr-At-Tawil e os antigos. Os grandes antigos sonham eternamente com o tempo em que mais uma vez governarão a terra e todo aquele universo de que fazem parte. O grande Cthulhu se levantará de Rilhe. Hastur, que é aquele que não deve ser nomeado, voltará da estrela negra que está perto de Aldebaran, nas Íades. Nyarlathotep uivará para sempre na escuridão onde habita.
Shub-Niggurath, que é a cabra negra com 1000 filhotes, gerará e gerará novamente, e terá domínio sobre todas as ninfas dos bosques, sátiros, duendes e os pequenos povos. Loigor, Zar e Itaqua cavalgarão os espaços entre as estrelas e capacitarão aqueles que são seus seguidores, que são os Chocho. Ktuga abrangerá seu domínio desde Formalt, Satogwa virá de Nkai. Eles aguardam para sempre nos portões, pois o tempo se aproxima, a hora está próxima, enquanto os deuses primordiais dormem, sonhando, ignorando que há aqueles que conhecem os feitiços lançados sobre os grandes antigos pelos deuses primordiais, e que aprenderão como quebrá-los, como já conseguem comandar os seguidores que esperam além das portas de Duzumé. A segunda passagem ocorreu logo depois e era igualmente potente. Armaduras contra bruxas e demônios, contra os profundos, os douls, os vormes, os chochos, os migô abomináveis, os shogots, os gasts, os valusianos e todos esses povos e seres que servem aos grandes antigos, e sua prole está dentro da estrela de 5 pontas, esculpida em pedra cinzenta de uma certa montanha em Mnar, que é menos forte contra os próprios grandes antigos. O possuidor da pedra terá proteção útil e será capaz de comandar todos os seres que rastejam, nadam, voam ou até mesmo vêm da fonte de onde não há retorno. Em Iê, em Grande Rilha, em Yantley, como em Iot, em Yugot, como em Zotik, em Nikai, em Neknyan, em Kadat, nas terras gélidas, como no lago de Hali, em Carcosa, como em Ib, terá poder. Ainda assim, mesmo quando estrelas envelhecem e esfriam, mesmo quando os sóis morrem e os espaços entre as estrelas se tornam mais vastos, então o poder de todas as coisas, da pedra estrelada de 5 pontas, como dos feitiços lançados pelos grandes antigos aos deuses exteriores benéficos, e haverá um tempo, quando vier, em que será mostrado que aquilo que não está morto pode eternamente jazer. E com estranhos éons, até a morte pode morrer. Peguei os outros livros e certas cópias fotostáticas de livros manuscritos que eram proibidos de sair da biblioteca Miskatonic comigo, e durante a maior parte daquela noite mergulhei em páginas estranhas e terríveis. Li no manuscrito pinacótico, nos fragmentos selenos, no livro do professor Shrewsbury, Investigações nas formas mitológicas dos primitivos, e no próprio texto de Rilhe, do Conde Erlet, no Cult de Gaulle do Conde Erlet, no Leiber Ivonis, nos Unaussprechlichen Kulten von Junst, no De Vermis Mysteries de Ludwig Prim, no livro de Dzian, nos Cantos de Dol e nos 7 livros crípticos de Tsan. Li sobre cultos terríveis e blasfemos de eras antigas e pré-humanas que sobreviveram em formas inomináveis até os dias de hoje, em cantos remotos da Terra. Li relatos crípticos de obscuras e obscenas línguas pré-humanas, como aquelas conhecidas como Aklo, Naakal, Tstahoyo e Xian. Deparei-me com terríveis indícios de rituais e jogos abissalmente malignos, como os do Mal e do Loigor. Encontrei repetidas menções de nomes de lugares de antiguidade inacreditável, do Vale de Pnat, de Ultar, de Ngai e Nigranek, de Oot-Nargai e Sarnath, o amaldiçoado, de Tran e Tranok, de Ktamil e Lemúria, de Hateg-Kla e Chorazin, de Carcosa e Yadit, de Lomar e Yanho. E encontrei outros seres, cujos nomes foram apresentados num pesadelo de formas inacreditavelmente arrepiantes. Tudo ainda mais terrível pelos relatos acompanhantes de certos acontecimentos terrestres estranhos e inacreditáveis, explicáveis apenas à luz deste inferno.
Encontrei nomes e formas estranhas, descrições horríveis e sugestões de terror inimaginável nas contas familiares de Ig, o terrível deus serpente, de Atlar-Nasha, da aranha das cavernas, de Gnof-Hek, o peludo alto, conhecido como Yod-Tegot, de Shalgnafalgn, o vampírico alimentador das colinas infernais de Tindalus, que espreitam os ângulos do tempo, vez após vez, e mais uma vez, e do monstruoso Yog-Sothoth, o tudo em um e o um em tudo, cuja aparência objetiva é como a conjunção de globos iridescentes ocultando o horror primordial abaixo. Li que tais coisas como o homem mortal não foi feito para conhecer, tais coisas como deixariam o cérebro do leitor imaginativo em frangalhos, tais coisas como devem ser destruídas, pois o conhecimento delas pode representar um perigo para a humanidade, como as consequências temidas de um retorno desses grandes antigos que foram exilados para sempre do reino estelar de Betelgeuse e pelos deuses exteriores, cujas regras esses seres malignos haviam desafiado. Li durante a maior parte daquela noite, e pelo restante dela permaneci acordado, virando de um lado para o outro na cama, com os nauseantes dados medonhos que lera, incapaz de dormir, perdido em sonho, enquanto encontrava subconscientemente os seres grotescos e horríveis da mitologia que havia encontrado naqueles livros malditos. Não apenas nestes, mas também nas instruções persuasivas do Dr. Seneca Laffan, cujo conhecimento antropológico poucos de seus contemporâneos podiam igualar, e menos ainda superar. Além disso, eu estava agitado demais para dormir, pois os conceitos revelados para mim nas páginas desses volumes raros e aterrorizantes eram tão vastos e tão abrangentes no terror e horror que prometiam à humanidade que meu único esforço consciente foi direcionado no sentido de racionalizar-me novamente em um estado normal da mente. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais.